Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor seja sobre você nesse instante, que o Espírito Santo visite você, a sua família, a sua casa, com a sua presença linda e maravilhosa. E o tema do nosso devocional do Cada Dia com Deus é o poder terapêutico da Palavra de Deus. E nós estamos iniciando agora este devocional. A palavra tem sido um grande instrumento de cura para todos nós, não é mesmo? A palavra de Deus, a Bíblia, é uma ferramenta riquíssima para a nossa cura interior. E nós estamos focando nesse tema durante esses dias aqui no nosso devocional. E hoje, em especial, nós iremos falar sobre algo muito importante também, sobre a cura interior através da palavra de Deus. Mas existe uma pergunta que Jesus está fazendo hoje para mim e está fazendo para você. Será que você está disposto a responder? Você quer ser curada? Você quer ser curado? O Senhor está te perguntando hoje. Quer ser curado interiormente? Eu quero que você abra a palavra agora no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 a 9. Diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então me disse Jesus: Levanta-te, toma o seu leito e anda. Imediatamente o homem foi curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém, meus amados. Que palavra tremenda e que ensinamentos profundos e poderosos para todos nós. Vamos analisar juntos? Nós vemos aqui um homem que há 38 anos estava sofrendo de uma enfermidade. E ele estava aguardando esta cura, junto a muitas pessoas que também aguardavam a sua cura, perto de um tanque que em hebraico se chama Betesda. E nós vemos aqui que esse tanque, nesses pavilhões, né, que a Bíblia relata, as pessoas eram levadas diariamente até lá. E as pessoas, elas iam para lá aguardando uma oportunidade de serem curados. Se nós verificarmos biblicamente, no hebraico, Betesda quer dizer casa de misericórdia. Este é um dos lugares muito frequentados em Jerusalém, até hoje, porque os tanques eram antigos e eram muito usados em rituais de purificação. Então as pessoas hoje vão lá visitar, mas antigamente iam para buscar a cura. E nesse tanque, que era uma obra enorme, com tanques grandes, os judeus, eles contavam muitas histórias e havia uma lenda. Alguns falavam que aquele lugar tinha tesouros escondidos embaixo daquela água sob a piscina de Betesda. Acreditavam também que descia sempre um anjo todos os dias, enquanto aquele anjo descia, as águas lhe conferiam um poder miraculoso, fazendo com que as pessoas pudessem ser curadas de qualquer tipo de doença,
no mesmo momento que elas entrassem naquela água. E havia tanta fama aquele lugar. E sabe, meus amados, as pessoas iam justamente pela vontade de conhecer o lugar e a possibilidade de cura, porque havia muitas pessoas que iam até lá mesmo e voltavam curadas. Então tinha muitas pessoas que iam lá mesmo porque elas estavam doentes. Muitas ficavam estendidas pelo chão, aguardavam o mover das águas, à espera de um milagre. Outras mendigavam mesmo naquele lugar. E outras que realmente queriam a cura, queriam que a saúde voltasse a reinar na vida delas, porque as pessoas eram muito doentes quando elas iam naquele lugar. Entretanto, meus amados, aquele tanque de Betesda, apenas uma pessoa podia ser curada de cada vez. Então, muitas pessoas iam para lá e iam embora com uma grande decepção. Muitos cegos iam para casa, muitos coxos, muitos paralíticos do jeito que estavam. Muitas pessoas tinham sonhos e esperanças que, na verdade, iam para lá, achavam que iam ser curados. E muitas vezes os sonhos iam sendo adiados para outro momento. Mas também tinha curas muito lindas naquele lugar. Mas, naquele local, havia muita gente doente, muito sofrimento. E o que acontece? Assim como aquele homem paralítico que estava no tanque de Betesda, nós sabemos que existem muitas pessoas hoje que buscam a sua cura, a cura do seu sofrimento em diversos lugares. Quantas pessoas que talvez estão aqui nos ouvindo hoje no devocional que já buscaram os recursos para buscar a sua cura, na esperança da sua cura interior? Talvez você já passou por vários profissionais da saúde, talvez você já foi em pessoas que podiam aconselhar você, profissionais da área psíquica, psiquiatras, psicólogos, talvez você já tenha tomado muitos remédios, talvez você passou por várias igrejas ou diversos instrumentos de cura que você conheceu para que você pudesse ficar melhor interiormente. Talvez você buscou conselhos, já buscou palestras, já fez promessas, tomou chazinho, tomou remédios. Muitas pessoas acabam recorrendo a tantas coisas e outras até coisas ruins, recorrem a drogas, a bebidas, para ver se de repente ela começa a ter uma alegria, uma paz interior, uma cura interior. E recuperem-se, né, da saúde espiritual, emocional. E muitas vezes as pessoas acabam indo para a igreja como se fosse aquele tanque de Betesda. Ou muitas vezes vão buscar a Deus mesmo, orando, jejuando. E a igreja, na verdade, tem atraído muitas pessoas enfermas. Entretanto, assim como aquele homem, que há 38 anos estava indo naquele tanque de Betesda e não conseguia ser curado, existem muitas pessoas que vão às igrejas, que buscam a Deus a cura, mas que continuam interiormente enfermas. E por que será que isso acontece? Porque muitas vezes algumas pessoas veem os irmãos da igreja ou veem pessoas sendo curadas, transformadas até com profissionais, com remédios e através da fé em Deus. Mas muitas vezes elas que buscam tanto querem um milagre e às vezes não acontece, não conseguem a cura. Por que será que isso acontece? Por que será que você tem buscado tanto a tua cura, tem buscado em Deus a sua cura e muitas vezes você não tem uma resposta? Não sei se são 5, 10, 15, 38 anos, 50. Mas sabe o que acontece? O Senhor, Ele consegue nos enxergar, Ele consegue nos ver no íntimo do nosso interior. Ele vê não apenas a nossa aparência física, mas Ele consegue perceber o que existe dentro de nós. Ele conhece os nossos problemas, Ele conhece a nossa vida, as nossas dores, os nossos traumas, os nossos medos. Ele é aquele que conhece tudo e Ele sabe o
tanto de tempo que você está prostrado, deitado no chão, e Ele sabe exatamente qual é a sua dor, sua ferida e quanto tempo você está aguardando a sua cura. Se você está prostrado ou não. Quando Jesus viu aquele homem de Betesda, ninguém falou nada para Jesus, mas Jesus já conhecia aquele homem. O homem simplesmente estava lá e Jesus olhou para ele e já sabia o que ele precisava. E hoje Jesus também está olhando para você e para mim. Jesus sabe a sua necessidade, ele sabe do seu sofrimento. Só que Jesus, ele te faz uma pergunta: você quer ser curada? Você quer ser curado? A palavra diz: queres ser curado? Se nós pensarmos, muitas vezes a resposta é óbvia. Claro que eu quero ser curado, né, Jesus? Mas, que nós vemos naquele homem, por que será que Jesus fez aquela pergunta? Jesus, ele estava sendo sarcástico, estava rindo daquele cara, estava sendo enganoso. Por que será que o homem ficaria naquele lugar de Betesda, se não pelo desejo de ser curado? É a mesma coisa que eu perguntar para você, né, que tá doente, você quer sua cura. Mas por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus, ele conhece o coração daquele homem. Não era evidente que aquele homem queria ser curado. O homem não respondeu a pergunta de Jesus rapidamente, assim: sim, Jesus, eu quero ser curado. Não, ele começou a lamentar sobre várias coisas, entre eles que ele não tinha ninguém que colocasse ele no tanque quando a água era agitada, porque enquanto ele ia, descia outro antes dele. Lá no versículo 7 diz isso. Quando Jesus perguntou a outro enfermo, por exemplo, quando nós vemos no cego de Jericó, o que ele queria, o que aconteceu? Você lembra? Na palavra nós vemos que o homem disse: Senhor, eu quero tornar a ver. Nós vemos isso em Lucas 18:41. Só que a reação daquele paralítico era diferente. Em vez dele falar que ele queria ser curado, ele começou a falar dos obstáculos que ele tinha naquele momento. Com isso, nós concluímos que aquele homem, ele era muito infeliz e culpava os outros pela sua enfermidade. E nós vemos mais para frente que aquele homem também era responsável por sua doença e sofrimento. Porque lá no versículo 14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aquela enfermidade daquele homem paralisava ele durante muito tempo, 38 anos. E nós vemos aqui que nesse caso especificamente era resultado de algumas faltas que ele mesmo cometeu. Isso não quer dizer que toda doença seja consequência dos nossos erros e dos nossos pecados. Mas no caso daquele homem especificamente era. Porque em vez daquele homem tomar sobre si, enxergar a causa dos seus problemas, ele lançava a responsabilidade sobre as pessoas. E a palavra diz aí no versículo 14 também sobre a questão do pecado, que ele tinha que abandonar o pecado. E ele falava aqui que as águas eram agitadas e os amigos não colocavam ele no tanque, que os amigos dele entravam primeiro, que ele no tanque não deixava ele entrar nas águas, não ajudavam ele depois. Então eram muitas lamúrias, muitas reclamações, e aquele paralítico, ele não via que os companheiros dele também tinham infortúnios. E o que nós queremos aprender e ver hoje aqui através dessa palavra? Jesus está te perguntando: queres ser curado? Queres ser curada? Porque hoje Deus quer que nós venhamos refletir, porque Jesus quer nos curar, mas nós nos colocamos em posição de vítimas, em defesa dos homens e circunstâncias. E o mais triste é que muitas vezes nós acreditamos nisso, nos sentimos prejudicados, injustiçados. Mas hoje Deus quer quebrar isso. Deus quer quebrar esse tempo de lamúrias e quer mudar a sua vida. E Ele te pergunta: queres ser curado? Amanhã nós daremos continuidade nesta palavra. Mas pense sobre essa pergunta:
O que você precisa deixar para realmente ser curado? Que Deus te abençoe ricamente.